geral para Sagitário. Pegue para abençoar, que se não relacionado, dê uma olhada nos seus outros signos de força no mapa aqui no canal. Certo, Sagitário? Vou abrir a leitura de vocês com o Animal Spirit, ok? Para a gente poder entender aí quais são algumas questões, certo? Vamos ver aqui, Sagitário. O que nós temos aí para vocês? Sagitário, para quem tem Sol, a Vênus ascendente Júpiter, Racun, Vênus de Terra, Touro, Virgem, Capricórnio. Ui! O elefante. Cuidado, ó. Energia de fogo. Os peixes, o peixe. Aqui, Sagitário, e no fundo do deck a gente tem a ostra. Maravilha. Aqui temos uma situação, tá? Na qual alguém não vai esperar para resolver. Tá? Tem alguém que vai tomar uma atitude, vai agir de uma determinada forma, vai sair de uma situação de medo, de uma certa acomodação, de não quero resolver isso e tal. Mas eu sinto que o universo vai colocar uma situação na vida de vocês para vocês irem atrás de algo, de uma situação que vocês sabem que tem valor aqui, né? Que tem sentimento, que tem alguma coisa aí dentro de vocês que tanto que é para ser resolvido nessa situação, ou com essa pessoa, enfim. Quanto vocês sabem que vale a pena correr atrás disso aqui. Realmente, é uma energia muito forte de que vale a pena correr atrás. Porque existe aqui uma grande transformação acontecendo para alguém. Vocês podem estar lidando com alguém de terra, touro, virgem, capricórnio, câncer, peixes, escorpião, ou Áries, leão, Sagitário. Então aqui tá me dizendo o seguinte, Sagitário, vocês ou uma outra pessoa ou uma outra situação vai fazer um movimento aí, né, de determinação, de meio que assim, sair de um processo de dúvidas e de inseguranças, né, e vai tomar uma decisão para poder chegar numa abundância, né. Então a gente pode estar falando de trabalho, né, porque essas cartas me falam também de vocês focados e determinados aqui a conquistar a independência financeira de vocês, mais expansão. Mas o que eu tô sentindo já logo de cara, não tem como saber se é relacionamento romântico, ou se é trabalho, ou enfim, qualquer outra situação, não dá pra saber ainda. Mas aqui eu sinto que vocês vão seguir o coração de vocês. Vocês vão agir rápido nessa situação. Vocês vão entregar tudo aquilo que vocês sentem para este contexto, né? Obviamente, é algo que, assim, tem muito valor aqui para vocês. É algo que traz crescimento, tá? Muito crescimento. E que vai continuar trazendo aqui para vocês. Talvez vocês tivessem passado nessa situação por um processo de cura e análise para ver se realmente vale a pena dar mais uma nova chance para essa oportunidade, se for romântica, ou se vale a pena ingressar em uma outra coisa. Mas uma coisa aqui que é certa. Tá? Essas duas energias me falam de uma grande transformação e determinação. Tem alguém segurando nesse processo, pode ser alguém de terra ou de ar, touro, virgem, capricórnio, ou gêmeos, libra, aquário, mas não se apega a isso. Existe uma grande transformação aqui, tá? Alguém voltando a ter uma posição de estabilidade na própria vida para poder atingir esse objetivo aqui. Uau. Então vamos ver. Deixa eu só colocar a carta de volta aqui. Tá? Eu sinto muitos aqui saindo de um processo de insegurança e tomando coragem para uma decisão. Vamos ver aqui. Vou ficar, meu filho. Fica ali, não fica aqui não. Tá? Vamos ver o mitológico. Um tarô mitológico para Sagitário, para quem tem Sol ou Vênus ascendente Júpiter. Se essa leitura lembrando que sempre o tarô dos anjos não. Os anjos do romance, o oráculo da lua e o Animal Spirit são mensagens complementares, tá? São mensagens extras. Se alguma coisa no tarô sair de acordo com o que eu disse no início, né? Do oráculo, do Animal Spirit, então porque realmente a mensagem é relacionada a algum tipo de situação a qual você está muito determinado ou determinado, ou a outra situação
e faz alguma coisa acontecer, tá? Acontecer de lugar que vocês sentem que vale a pena aqui por algum motivo. Vamos entender, ok? Então, lembrando também de geral, peguei tudo por... Vamos lá. Com o tarô lógico, o que mais nós temos? Rei de copas, energia de Câncer, Peixes, Escorpião. A gente pode estar falando de romance, tá? Mas vamos entender. Essa energia também ela vem falar de vocês aqui conseguindo equilibrar as emoções, né? Depois dessa situação, depois de uma tomada de decisão aqui, ou de um agir. É como se tivesse alguma situação que não tivesse acabado por completo. Precisava só de um movimento ou de uma situação de, tipo, não, quer saber, agora eu vou fazer dessa forma porque vai funcionar. Entendeu? Vamos lá, o que mais? O que a gente vai falar? O que mais? O eremita. Tá vendo? O eremita é uma carta que vem falar de despertar, né? É uma carta que vem falar do seguinte também, essas duas energias. Vocês, ou uma outra situação, que vivenciaram contextos emocionais muito profundos aqui e estão refletindo sobre essa situação para ver se vai a pena dar o primeiro passo, ou dar o segundo, ou dar o terceiro, se for uma questão romântica. Mas uma coisa muito clara, tem alguém reavaliando as próprias emoções para se tornar uma pessoa estável, tá? Otherwise, my God, página de pausa. Página de pausa é uma carta que me fala de movimentos, de notícias, né? De transmutar, de transformar alguma coisa aí. Que a gente tem energia de vocês. Então, é o que eu sinto. Eu sinto muito forte que podem ser vocês aqui que vão tomar uma decisão ou vão agir de uma determinada forma. E não é de uma forma impulsiva aqui, eu acho que pelo contrário, é de uma forma bem, tem emoção e tal. Mas assim, vocês sabem o que vocês estão fazendo, vocês estão seguindo disso. Atinho, deixa ele, ó. Meça não, hein. Deixa ele, vai brincando de macio. O fundo do deck a gente tem o 4 de ouros, o 3 de espadas e o mago. Então aqui, ó, e a gente tem o 9 de ouros. Então aqui é o seguinte, eu sinto vocês muito mais independentes, entendendo as dores de uma situação, ou as dores do outro, ou as próprias dores, e conseguindo ressignificar tudo isso aí, todo esse sentimento, tá? Entendendo que, às vezes o meu calo aperta, mas o do outro não aperta. Por quê? Porque somos diferentes, porque nós entendemos essa questão dos ciclos da vida também, né? Então aqui, o que eu sinto? Alguém conseguindo transmutar uma situação, porque sabe como chegar, como agir, como transformar as coisas, e conseguindo realizar essa transformação. Então, se a gente vai falando, por exemplo, de afastamento, de término, seja lá o que for, existe uma forte energia de reconciliação aqui, porque alguém vai conseguir resolver essa situação no momento certo, na hora certa, sabe, vai estar tudo assim muito bem sincronizado. É o que eu tô me falando. Existe muito forte uma energia de sincronização para uma situação, não, né? Para uma situação acontecer, entendeu? Eu acredito que sejam vocês que vão tomar essa decisão, tá? Vai fazer alguém sair de uma posição, ou vocês vão sair de uma posição para resolver alguma coisa. E essa resolução aqui, essa tomada de decisão, essa atitude de vocês, ou de outra pessoa, enfim. Gente, independente de ser romântico ou não, é o que vai fazer toda a diferença para uma abundância aqui, para um crescimento, para uma prosperidade. É como se, por exemplo, se fosse uma questão romântica, já vai desencadear na parte de trabalho. E se for uma questão de trabalho, vai desencadear na parte romântica, entendeu? Tá muito ligado. Mas não tem nada a ver. A minha palavra é só romance. Então, só romance. Não tem trabalho, entendeu? Só tirar o neném. Ai, neném, não dá pra você ficar aqui, não. Bom, vamos ver aqui com o doutor. Para Sagitário. O que nós temos com Sagitário? Com o doutor, pois eu vou tirar pro oráculo da rua. Não tem Sagitário, daqui tem Sol, Lua, Vênus, assim, de Júpiter. Aqui a gente tem de Virgem, Câncer, Peixes, Escorpião, Mabedito e Touro, Virgem, Capricórnio. Piares, meus ajudos.
Esse aí de copa está falando aqui pra lá. Meu Deus, eram 2. 10 de espadas. 6 de paus. Tá vendo? Existe algum tipo de conclusão no fundo do deck a gente tem o 6 de ouros, o 3 de copas, 8 de paus, 7 de ouros. Exatamente. Eu sinto muito forte aqui. Vocês estavam numa situação, vamos lá. Muitos estavam numa situação em que ou vocês tinham uma necessidade de controlar alguma coisa para que essa coisa na cabeça de vocês ou na energia de vocês ou realmente funcionasse. Ou pode ser também ao inverso. A pessoa tendo essa necessidade ou a situação tendo essa necessidade de controlar vocês ou a situação para fazer acontecer. Só que o problema é que nisso tudo, essa questão da ansiedade, da insegurança, ela bate muito a porta de vocês. Aí o que acontece aqui? Alguém começou a entender essa questão do dar e receber, independente se é romance ou se é trabalho. Para muitos é uma questão de romance. Quem entendeu essa questão do dar e receber? Otinho, tá fazendo? Tá. Tirou assim, não 100%, mas pelo menos uma boa parte, né, 80%, conseguiu compreender aqui algumas dores internas, né? Algumas questões emocionais para poder chegar nessa vitória. Então, essa carta aqui é melhor energia. Por quê? Porque agora eu sei o que eu quero sentir e o que eu não quero mais. Agora eu sei o que eu permito na minha vida, eu sei o que eu não quero permitir na minha vida. Independente se é uma pessoa, se é um contexto, se é um sentimento, se é uma dor. Então pode ser que alguém tenha passado sim por um processo de transformação aqui, de recolhimento. A gente está aqui do lado da eremita para poder entender que não precisa sofrer para amar. E não precisa se matar num trabalho para ter um bom resultado. Entende? Enfim, é deixar realmente o universo falar. Mas essa tomada de decisão aqui que alguém teve em algum momento, pode ser outra pessoa, já chegou com uma ideia no trabalho, ou alguém que... Oi! Então, assim, ou alguém chegando com a ideia no trabalho, né? Ou uma... Sabe? Então, esse elefante que ele veio trazer um movimento necessário, um sair da zona de conforto, talvez de um encontro, alguém saindo de casa aqui para um encontro. Entendeu? O pastor tá levando a solução para essa situação, nessa solução é a vitória. Traz a vitória, traz a reciprocidade, traz a celebração, traz a fluidez, traz o reconhecimento. E aquilo que você plantou lá atrás, independente se foi há anos atrás, ou se foi dentro de uma relação, ela começa a ser valorizada. E aqui, ó, 6 de espadas e a imperatriz invertida, aqui me fala de uma mudança de pensamento obsessivo ou possessivo diante de algum contexto. E a roda da fortuna, ela começa a girar, porque essa é a roda da fortuna aqui também. Que energia bonita em Sagitário. Vamos entender aqui o eremita. Tá? Percebo. O eremita tá fazendo aqui, por favor, era Sagitário. Intenção guardando ascendente. 8 de ouros com eremita Sagitário. E no fundo do deck a gente tem a roda da fortuna invertida. Cavaleiro de paus invertido e os 2 de copas. Então, a gente pode estar falando de uma parceria de trabalho ou uma parceria romântica, no qual precisou repensar sobre ciclos repetidos que envolvia impulsividade e situações rápidas, volúveis também, né? Ou seja, eu precisei, vocês ou uma outra situação, outra pessoa, ou pode ser uma situação no trabalho que não estava fazendo com que vocês progredissem. Vocês tiveram uma iluminação e começaram a trabalhar diferente ou a ver diferente o trabalho também. Ok? Aí é como se vocês também precisassem, por exemplo, se for uma questão de trabalho, vocês precisassem olhar mais para as próprias necessidades do que ficar se matando por trabalho. Por oficina, vocês sofrem aqui. E muito isso aqui. Vocês acabam tomando decisões, atitudes ou lançando projetos, ideias erradas aqui. Perdendo tempo e dinheiro, ok?
Quando é uma questão de romance, gente, aqui tá me dizendo uma coisa muito clara. O recolhimento de alguém fez que alguém olhasse para a própria situação, tá? Ou para a situação de modo geral do relacionamento. Cara, independente, tá? Ou simplesmente olha para si, necessariamente não quer dar que ter uma volta de ninguém, apesar de que eu sinto. Para poder consertar o que precisa ser consertado, entendeu? Então aqui eu não sinto que tem alguém que tenha, por exemplo, tomado atitudes aqui errôneas de uma forma nociva. Aqui eu não tô sentindo isso. Porque no fundo, tem sentimento, tem comprometimento no fundo. Mas às vezes a situação, o contexto não estava auxiliando para essa mudança. Só que alguém tomou coragem e deu o primeiro passo para as coisas acontecerem. Porque percebeu que ficar repetindo ciclos, as coisas não andavam, as coisas não fluíam, né? O movimento não acontecia. E sempre quando acontecia era por impulsividade, a pessoa ou vocês decidiram não mais ficar numa situação assim, né? Isso não é simplesmente abandonar o contexto. Pra alguns é tipo, vou embora, entendeu? Vou pegar esse elefante aqui, vou focar no meu trabalho, que é muito melhor. Mas para outros não. Para outros é entendendo o sentimento de alguém para vocês. Ou vocês estavam voltando o sentimento, isso aqui. Uma via de mão dupla. Eu sinto muito fácil essa energia de troca aqui. Muito fácil, muito bem equilibrada essa energia de troca a partir de agora. Pra Sagitário. Padre de paus, pra Bruna de falar. Meu Deus. O diabo invertido. Rainha de copas invertida. Tá, vamos lá. Vamos falar aqui primeiro. Valete de espadas. Olha isso aqui. Pagem de espadas e valete. Novas ideias, novas percepções, novas maneiras de fazer uma situação dar certo. Se for uma relação hoje, entrando num acordo. Cara, se comunicando, muita comunicação aqui. Aqui só pede pra tomar cuidado com comunicações rasas ainda. Se vocês têm uma dificuldade de se comunicar com alguém, seja bem direto e expressivo aqui. A força com mais de paus, essas duas energias aqui, me remetem de que muitos conseguiram passar por uma fase muito difícil ou ainda estão passando. De olhar para si, reconhecer algumas questões, às vezes não é somente ficar culpando o outro ou a situação, entender que o outro é falho, que o outro erra e tudo isso, mas é olhar para si e falar, a partir do momento em que eu aceito aquilo que está dentro de mim, em que eu sei que vale a pena mudar, eu consigo atingir esse novo começo aqui, né? Essa nova oportunidade, essa nova ideia, esse novo projeto. E é daí, cara, aqui, ó, embaixo dos peixes. Daí que surge a abundância, a expansão. Mas, novamente, essas duas cartas me remetem a algum tipo de movimento. Alguma situação que precisa acontecer. Por mais que doa em vocês falar coisas ou ouvir coisas, mas um contexto que precisa acontecer para chegar no novo começo aqui. Eu sinto que é uma situação realmente do destino. É como se o universo estivesse trabalhando essa energia de tipo, vamos lá, vamos bolar uma situação para essas duas pessoas ou para essa questão do trabalho aqui. A pessoa, vocês sagitarianas e a outra pessoa veem tudo isso de uma forma diferente. Aí a gente tem o diabo invertido no fundo do deck, a rainha de copas no fundo do deck e o 9 de copas aqui. Aqui eu sinto muitos, vocês ou outra pessoa, entendendo que o que estava se vivendo é uma situação tóxica. Muitas das vezes abusiva, assim, se for trabalho, se for relacionamento, né? Essa coisa de ficar se cobrando muito, justamente talvez por uma falta de alguma coisa, porque nunca tiveram uma experiência como essa, se for romântica, e ficar se cobrando muito por isso, e não viver o momento presente, né? Então existe uma percepção maior aqui, né? Existe também, essa coisa de não ficar muito na rigidez do processo, né? Não tem que fazer dessa forma para essa forma dar certo. Então, assim, essa mensagem que eu tô passando, serve muito para trabalho, para relacionamentos românticos ou para qualquer outra situação. Mas aqui o principal é o seguinte: uma peça do destino, vamos dizer assim,
é colocado na energia de vocês de uma forma muito inesperada para vocês resolverem uma situação. E por fim recomeçarem aqui, tá? E tem mais estabilidade também, é o que estão me falando. É como se vocês estivessem entrando numa energia de apego. Mas o apego não é nocivo, é um apego assim consciente, uma coisa saudável, uma situação que você pode contar que vai te trazer estabilidade, ok? Mas já é algo que vai te fazer mal mais. Independente se é o retorno de alguém, se é uma conversa com alguém, se é um trabalho, independente do que seja, tá? Outra com o oráculo da lua, ao Sagitário, tem Sol, Vênus, ascendente Júpiter. Oráculo da lua, por favor, para Sagitário. Vamos lá, Sagitário. Bonita essa energia, né? Gostei de ver. Muito bonita. Vamos lá, Sagitário. Uma energia falou para Sagitário. O resultado positivo para todos é previsto. Lua cheia em Libra. Então aqui tem uma situação justa, realmente justa, que vai acontecer, algo que todo mundo vai ficar bem. Essa tomada de decisão, essa coisa de alguém se impulsionar para agir, vai se impulsionar num bom sentido aqui, para agir, para conversar, para resolver, né? Para falar o que pensa, para falar o que sente, é o que vai trazer efeito nessa situação. Independente se é almoço, se é para cada um ir pro seu canto, se é para conviver, pois uma situação se demora que vem. E que mais? Que bom, graças a Deus. Lua nova em Touro. Prosperidade ascendente. Então, aqui já tá me dizendo que se for uma questão de trabalho, tá tudo muito bem equilibrado. E se for uma questão de romance também. O que é como se essa atitude que vocês tiveram vai abrir portas pra medir de vocês de modo geral. Tá? Mas logo, por favor. Seja audaz e dê o primeiro passo. Lua cardinal. Sagitário. Cara, eu não tenho nem o que falar. A gente falou dessa abertura, da abertura dessa leitura, né? Sobre dar o primeiro passo. Olha isso aqui. Cara, que bizarro, cara. Tô chocada. Olha aqui. A energia está ganhando força. Lua crescente. Ó, e a gente tem outra carta aqui. Veja as coisas numa perspectiva mais ampla. Lua cheia em Sagitário. Então, o que eu tô sentindo? Vocês realmente já estão nessa vibração de ver as coisas de uma outra forma, tá? Cara, muito louco. Adorei, Sagitário. É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais de mil aqui no YouTube. Beijo.